Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, privilégio estar aqui, desta vez como pastor auxiliar. E que coisa boa, irmãos, ter esse privilégio de poder estar aqui servindo aos irmãos e louvando ao Senhor de igual maneira juntos, oferecendo o culto ao Senhor. Então que Deus nos abençoe nessa caminhada e que façamos tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, convido-os a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. E nesta noite nós estaremos meditando no capítulo 10, nos versículos 17 ao 31. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 31. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua graça que nos alcançou e pela tua misericórdia que se inovou mais esta manhã sobre as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos e que eu fale com fidelidade aquilo que a tua palavra nos diz. Essa, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido. Um texto que muitas pessoas podem citar de cor tudo aquilo o que ele diz. Mas, irmãos, a reflexão que eu quero trazer para nós hoje à noite, para a gente, é que é possível, irmãos, que nós estejamos perto de Jesus, mas que estejamos longe também. É possível que estejamos tão perto de Jesus e muito possível também que estejamos muito distantes. E aqui nós estamos vendo um jovem que se aproxima de Jesus, do Senhor, do bom mestre, como ele mesmo chama, e se aproxima fisicamente de Jesus, irmãos. E talvez nesse trecho ninguém estava mais perto de Jesus do que ele. Mas nós vemos que o seu coração, e nós vamos ver com detalhes a passagem conforme o tempo for passando,
que o seu coração não estava tão perto como ele imaginava, que a sua vida estava distante. Irmãos, e nesse mundo que vivemos, de rede social e de tudo, que nós perseguimos algumas pessoas que postam tantas coisas, nós nos achamos próximas delas. Nós nos achamos tão íntimas como se estivesse dentro da nossa casa. Mas a verdade, irmãos, é que sequer elas nos conhecem. E muitas vezes nós estamos próximos de pessoas, domingo após domingo, nós estamos perto de pessoas e nós somos amigos, convivemos há tanto tempo e muito pouco conhecemos também dessas pessoas. Então, irmãos, nós podemos estar pertos e longe. Nós podemos ser amigos, mas mesmo assim sermos distantes. E conforme nós formos vendo, irmãos, essa passagem, nós vamos entendendo um pouco melhor. E você olha para essa passagem no versículo 17, e você olha que Jesus estava com o intuito de atravessar o Rio Jordão, como narra o versículo 1 do capítulo 10. Mas enquanto Jesus está ali, aparecem algumas pessoas perguntando e fazendo alguns questionamentos para o Senhor Jesus. Primeiro, eles perguntam a respeito do divórcio. No capítulo 10, nos versículos 2 ao 12. E Jesus tem um breve diálogo, breve para a gente que lê muito rapidamente, a respeito da questão do divórcio para Jesus. Mas depois, irmãos, acontece algo como se não tivesse muito a ver. Depois de falar sobre divórcio, aparecem crianças diante do Senhor. Crianças são trazidas a Jesus, os discípulos repreendem essas crianças, mas Jesus fala, não, deixem que eles venham a mim, porque de tais é o reino de Deus. E quem não for semelhante a estas crianças, não herdará o reino de Deus. Então Jesus impõe a mão sobre essas crianças e os abençoa. E logo, irmãos, o Evangelho de Marcos, marcado como se parecendo um filme de ação, muda rapidamente para outro acontecimento agora. Enquanto Jesus, depois de Jesus ter abençoado as crianças, Jesus agora se põe a caminhar e vem um jovem diante dele. E aí você pergunta, mas o que é que tem a ver crianças com um jovem rico? O que é que tem a ver e o que é que Marcos, o evangelista, quis nos ensinar quando ele coloca logo anteriormente essa passagem, Jesus falando com crianças? Isso vai fazer um pouco mais de sentido, meu irmão? Já, já. Mas a verdade é que Jesus caminha, e enquanto Jesus caminha, um homem corre ao seu encontro, mas não se coloca de qualquer maneira diante de Jesus. Ele se coloca de joelhos e faz uma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, é uma pergunta que faz muito sentido. Aquele homem tinha visto tantas coisas, tinha ouvido tantas coisas que Jesus já havia feito. Ele, como um judeu, ao que tudo indica, pela sua conversa e por ele dizer até que cumpria os mandamentos desde a mocidade, tudo indicava que ele era um judeu e que seguia a lei de Moisés. Então ele ouve falar de Jesus, um mestre que está realizando milagres, um mestre que tem feito tantas coisas. Então ele se coloca diante de Jesus, se coloca de joelhos e faz uma pergunta. Bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Irmãos, e a primeira palavra de Jesus não é respondendo a sua pergunta, mas Jesus devolve com outra pergunta. Olha para o versículo 18, meu irmão. E Jesus diz assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, ele chama Jesus de bom mestre, ele se coloca de joelhos diante de Jesus, faz uma pergunta, mas Jesus primeiro vai perguntar por que ele chama ele de bom. E aqui, irmãos, nós temos alguns questionamentos. O primeiro dele, porque Jesus fala, por que me chamas bom? Mas só tem um que é bom, que é Deus. E você tem que tomar cuidado com esse versículo, porque você pode dizer, então Jesus não é Deus. E se você fala isso, você está discorrendo em uma heresia. Mas, irmãos, o que Jesus quis falar quando ele diz, por que você me chama de bom? Primeiro, Jesus queria saber qual era o conceito de bondade desse homem. Esse homem chega para Jesus o chamando de bom. E talvez você se identifique, porque muitas vezes quando nós fazemos algo bem, nós falamos, eu sou muito bom nisso. Eu faço muito bom, eu sou muito bom.
Mas o que é que a gente está querendo falar quando eu digo que é bom, que eu sou bom? Eu estou falando que eu sou bom como Deus é bom? O que é que eu estou querendo falar quando eu digo isso? Então, muitas vezes, irmãos, muitas coisas que nós falamos, nós precisamos explicar muito bem o que nós estamos querendo dizer. Porque se eu digo que eu sou santo, na cabeça de uma pessoa, ser santo é outra coisa. Na cabeça de um católico, ser santo é outra coisa. Então, se eu não explico muito bem o que eu estou querendo falar, fica aberto ao pensamento de cada um. Então, o que Jesus queria saber, qual era o conceito de bondade desse homem? Ele chama Jesus de bom. Mas o que nos parece é que ele não tinha um conceito muito bem de bondade de Deus. Então, irmãos, perceba, tem um homem de joelhos perguntando a Jesus o que é que ele faz para dar a vida eterna, e essa pergunta já revela um pouco do seu coração. Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Então, o que indicava a pergunta desse homem era que o que ele poderia fazer com as suas próprias mãos para alcançar a salvação em Deus. E Jesus fala, calma. Se você me chama de bom, com essa sua pergunta, é até perigoso. Dependeu do que ele estava querendo falar. Mas aí Jesus, ao falar isso, irmãos, ele se iguala, ele fala, só tem um que é bom, que é Deus. E Jesus disse que, de fato, ele é bom. Assim como Deus o é, porque ele é Deus. Mas até então, esse homem não sabia ou não reconhecia que Jesus era Deus. Porque não era comum, meu irmão, que os rabinos fossem chamados de bom mestre, porque eles tinham medo de cair em blasfêmia contra o próprio Deus. Então esse homem já chega diante de Jesus o chamando de bom. Mas era comum um homem rico, um homem de um status favorecido diante do povo judeu, se colocar de joelhos diante de um carpinteiro? Será que era comum alguém de uma posição mais alta se ajoelhar diante de uma pessoa comum aos olhos humanos e chamá-lo de bom? O que é que os irmãos pensam? Então esse homem, ele faz uma pergunta, irmãos, que faz muito sentido para ele. Porque ele queria uma resposta. E Jesus, depois de perguntar, de falar sobre bondade, de perguntar por que ele chamava ele de bom, Jesus agora vai responder a sua pergunta. E Jesus diz, olhe, você sabe os mandamentos, que são, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. Jesus fala dos mandamentos daquela tábua que é o meu relacionamento com o outro. Então Jesus fala disso com esse homem e a sua resposta, meus irmãos, nos mostra algo interessante. Jesus faz isso, olha, você sabe os mandamentos. E ele fala, Senhor, mestre, tudo eu tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, e muitas vezes nós olhamos para a expressão e para a fala desse homem e nós falamos, mentiroso. Esse homem está mentindo. Mas, irmãos, percebam uma coisa. Você que nasceu no lar crente, filhos de pais crentes e tudo. Quando alguém vai perguntar a respeito da palavra de Deus, o que é a palavra de Deus para você? Você vai dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu a observo desde que eu me entendo por gente. Você não está dizendo que você não peca, mas você está dizendo que a Bíblia lhe sustenta e rege a sua vida. No fim, o que esse homem estava dizendo era que ele observa os mandamentos e se esforça o máximo para cumprir o que a lei de Moisés diz. Só que, irmãos, ele diz que ele tem observado desde a sua juventude. E é algo que nos chama a atenção. Por quê? Porque tem um diálogo entre um homem de joelhos, entre Jesus, fala a respeito de bondade, Jesus fala a respeito dos mandamentos, e ele fala, Senhor, mas isso aí eu já tenho observado. E agora o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para alcançar a salvação de Deus? Qual é a reação de Jesus, irmãos? Qual seria a sua reação? Você vai evangelizar alguém e falar sobre a graça de Deus, que Deus enviou seu único filho, que padeceu, que ressuscitou para que você tivesse vida, e vida em abundância. E aí você vê um homem falando, não, mas isso aí eu já sei, isso aí, e é comum que aconteça, tem evangelismo, né? Isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço desde pequeno, e você sabe que o homem é o mais perdido que você conhece. Qual seria a sua reação, meu irmão, diante disso? Você talvez ficaria indignado? Talvez.
Mas qual é a reação de Jesus? E o Evangelho de Marcos relata essa palavra e só aparece essa palavra dessa forma aqui, nesse texto, em todo o Evangelho de Marcos. Jesus olha para esse homem, um olhar que dura um pouco. Jesus olha para esse homem, ele fita os olhos nele e faz o quê? O amor. O homem que está dizendo que observa os mandamentos desde pequeno, desde os seus 13 anos, e que tem cumprido. Diante de Jesus, o Verbo encarnado, e Jesus olha para esse homem e o amou. Mas como assim? Nós sabemos o final da história, irmãos. Esse homem sai triste do final, porque tinha muitas riquezas. Como é que Jesus o ama e esse homem sai triste? Como é que Jesus ama esse homem rico e ele sai triste porque era dono de muitas propriedades? E esse amor aqui, irmãos, Jesus olha com misericórdia para ele, inclusive sabendo das suas questões, das suas dificuldades, da sua vida, da sua leitura de vida, que era bagunçada. Então Jesus olha para esse homem com um olhar de misericórdia e fala 4 coisas para esse homem fazer. Ele diz que seguia tudo, que cumpria tudo desde o seu nascimento. Então qual é a ordem de Jesus aqui? Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me. 4 coisas que Jesus fala para que esse homem deveria fazer agora. Afinal, ele disse que cumpria todos os mandamentos. Afinal, esse homem estava diante de Jesus, falando que cumpria, que observava todas as coisas. Então Jesus dá uma ordem e fala: pronto, faz essas 4 coisas. Vai, vende, dá aos pobres, então vem e segue-me. Mas o que muitas vezes esquecemos, irmãos, é que isso já foi relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Quando Jesus, a partir do versículo 34, vai falar a respeito de que os discípulos de Jesus devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus não está falando nada novo. Jesus não está ensinando algo novo, porque ele já tinha falado a respeito disso. Mas o que é que acontece, irmãos? Após Jesus ter dado essas 4 ordens para esse homem. E aí então, esse homem fica muito angustiado, fica sem chão, fica contrariado com esta palavra. Por quê? E ele se retira muito triste porque ele era dono de muitas propriedades. Então ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu a sua pergunta. Ele disse o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala: vai, vende, dá aos pobres, então vem e segue-me. E ele se retirou, irmãos, porque no fim não era possível para ele. Mas o que é que esta palavra nos ensina? O que é que esse trecho tanto nos ensina? Porque muitas pessoas podem olhar para esse texto e falar: tá, mas eu tenho que dar tudo que eu tenho? Eu tenho que vender tudo que eu tenho, afinal? Foi uma ordem só para esse homem? Foi uma ordem para mim também? O que é que Jesus requer de mim como discípulo dele? O que é que Jesus requer de você, meu irmão, como discípulo dele? O que é que você acha que é seguir a Cristo? Porque muitas vezes as nossas definições de seguir, de amar a Cristo estão todas equivocadas. Eu acho que seguir a Cristo é só vir à igreja no domingo. Eu acho que amar a Cristo é só vir à igreja, orar aqui, participar do culto da quarta, do domingo, e tudo bem. Mas esquecem, irmãos, que o serviço ao Senhor é nada mais, nada menos que eu entregar toda a minha vida a Ele. Porque se eu carrego a minha cruz, se eu me nego, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. E no final, Jesus estava falando de riquezas, mas o que Jesus queria que esse homem fizesse era arrancar os ídolos do seu coração. Ele falava que observava tudo desde o começo, mas o primeiro mandamento ele estava cego, que era amar a Deus acima de todas as coisas. O Deus desse homem era o dinheiro, irmãos. O Deus desse homem era o dinheiro de tal forma que ele nega seguir a Cristo para seguir o seu Deus, pois ele tinha muitas riquezas. E o que é que isso impacta na nossa vida, como servos do Senhor?
Olha para os versículos 23, que Jesus vai falar um pouco mais. E aí, irmão, Jesus olha ao redor, como se ele estivesse analisando para ver como os seus discípulos viveriam agora. Jesus olha para ver se os seus discípulos iriam seguir esse jovem rico. Jesus fica olhando, observando, para saber se aqueles apóstolos, aqueles discípulos até então, que ele estava caminhando há um tempo, iriam tomar o mesmo rumo do que esse jovem rico. Então Jesus olha e diz a eles: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas por quê? Então quer dizer que para pobre é mais fácil entrar no reino? Não é isso que Jesus está falando, meu irmão. Não é isso. O problema não é ter dinheiro. O problema não é não ter dinheiro. O problema é você achar que com os seus recursos você alcança a salvação. É você se acha que quem lhe sustenta é o seu dinheiro e não o Senhor. É você achar que você depende tanto do seu dinheiro que tanto faz ter um Deus ou não. Aqui Jesus está falando de riquezas, mas quantos outros ídolos, irmãos, tomam conta do nosso coração? Muitas vezes é o nosso trabalho, que a gente deixa muitas vezes de cultuar pensando no dinheiro. Talvez sejam os seus filhos, por que não? Às vezes a gente quer proteger tanto os nossos filhos desse mundo, dessa bolha, que a gente esquece que quem cuida deles é o Senhor. Então muitas coisas, muitas bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes nós transformamos em deuses. E o que eu estou dizendo, meu irmão, note que Jesus pergunta isso aos seus discípulos. Não importa a sua posição na igreja. Não importa se você é presbítero, se você é diácono, se você é pastor, se você é um membro. Você pode estar acostumado a viver dominicalmente com o povo de Deus, sem estar comprometido com o Senhor. Se a gente não examina o nosso coração, meu irmão, isso é muito possível que aconteça. E Jesus diz: quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus. E aí os discípulos olham, estranham essas palavras que Jesus disse, porque eles estavam observando o que estava acontecendo. E Jesus diz: filhos, mais uma vez, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Os que confiam nas riquezas. Os que têm as suas riquezas como seus deuses. E a gente esquece que Eclesiastes vai nos dizer, irmãos, que recurso é bênção do Senhor. Deus dá mais para uns e para outros não. Mas esses que têm mais devem abençoar também os que têm menos. Então o povo judeu, eles tinham na mente que riqueza era uma bênção. E de fato o é, quando é feita da maneira correta. Mas se o nosso coração só pensa em dinheiro, só pensa em recursos, só pensa num concurso que eu quero passar, só pensa numa promoção e que isso vai me custar toda a minha vida, inclusive o meu relacionamento com Deus e com minha família, meu irmão, temos aí um ídolo. E não precisa ser algo que lhe dê muito dinheiro, não. Por quê? E Jesus diz uma expressão interessante que muitas pessoas ao longo da história quiseram deturpá-la. Porque Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E a gente já vê interpretações aí, irmãos, que Jesus não quis falar de camelo, era uma corda, a palavra. O outro é que existia uma brecha no templo, no muro do templo, e para passar ali o camelo tinha que se abaixar. Todo mundo já ouviu isso, eu acho, em algum momento, ou se não vai ouvir. Mas, meu irmão, deixa eu lhe falar, essa interpretação só veio existir, no século XI. Para todos os leitores originais, Jesus estava falando de um camelo e de uma agulha. O maior animal que ali tinha em Israel e o menor orifício que tinha também para eles. Então o que Jesus está dizendo é que é impossível para o homem ser salvo com as suas próprias forças. É mais fácil que um camelo, e você fica imaginando, né? Um camelo passando na ponta de uma agulha. Às vezes a minha avó pedia para colocar a linha na agulha. E meu irmão, eu errava tantas vezes até conseguir. E aí você imagina um camelo. E o que Jesus está falando é que, olhe, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ele continua. Os discípulos, eles ficam maravilhados e dizem: Senhor, se é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus,
Quem é que pode ser salvo então, Senhor? E Jesus fita os olhos neles, assim como fitou no jovem rico, e diz: quem pode ser salvo? Jesus fala: para os homens, impossível. Ninguém pode salvar-se com as suas próprias mãos. Ninguém pode ser salvo com os seus próprios esforços, com os seus recursos, com as suas riquezas. Mas, para Deus, tudo é possível. Irmãos, para o rico é impossível entrar no reino de Deus. Para um pobre é impossível entrar no reino de Deus. Para nós, era impossível que nós entrássemos no reino de Deus com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias vontades. Mas para Deus, meu irmão, tudo é possível. Afinal, estamos aqui domingo após domingo, porque o Senhor Jesus nos resgatou. Porque o Senhor Jesus nos chamou para caminhar com Ele. Porque o Senhor Jesus nos deu a salvação que era dele. Ele conquistou para nós, irmãos, uma vida eterna ao seu lado. Mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos ídolos, mesmo com os nossos tropeços, Jesus se encontrou conosco e nos deu a vida eterna. Coisa que era impossível para mim e para você. Coisa que era impossível, meu irmão. Mas para Deus foi possível. Deus lhe deu a possibilidade de ser seu filho. Deus lhe deu, meu irmão, a bênção que é ter uma família que foi remida pelo sangue do Senhor. Por que isso? E aqui, irmãos, nos evangelhos a gente vê algo interessante. Normalmente, quando nós vemos os discípulos, nós falamos, rapaz, e a gente olha para eles como não se fossem exemplos de algo, né? Sempre é homens de pequena fé, é homens que duvidam, que mostram, que a Bíblia faz questão de mostrar os seus pecados e as suas lutas. Mas nesse texto, talvez seja o único nos evangelhos que a gente vê um exemplo positivo desses discípulos. E aí os discípulos olham, Pedro olha para ele, para Jesus e fala: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E de fato, irmãos, olha para a vida desses irmãos. Olha para a vida desses discípulos que deixaram a sua profissão, deixaram a sua casa, deixaram os seus recursos para estarem 3 anos com o Senhor. Eles deixaram tudo, irmãos. Deixaram toda a sua vida. Tudo o que definia eles, eles deixaram para serem pescadores de homens. Irmãos, todos os discípulos de Jesus são chamados a se despojarem de tudo o que têm para seguir a Jesus. Todos. Às vezes nós temos que abrir mão de um emprego que nos faz pecar. De um emprego que a gente tem que fazer coisas ilícitas para servir a Cristo. Às vezes amizades precisam ser acabadas porque me levam a pecar. E muitas vezes você vai ver que as pessoas se tornam doutores em teologia quando normalmente a Bíblia atinge alguns dos seus pecados. Quando Jesus vai falar: olha, se a tua mão direita te faz pecar, arranque-a. Porque é melhor você entrar no céu sem a mão do que o seu corpo inteiro ser jogado no inferno. E a gente fala: olhe bem, Jesus não está falando disso exatamente. Mas, meu irmão, claro, Jesus está usando recursos de hipérbole. É verdade. Mas se você não consegue se desviar, eu não estou dizendo nada, meu irmão, cuidado, tá bom? Mas o que Jesus está falando é que você tem que tirar, com extremismo mesmo, aquelas coisas que lhe fazem pecar da sua vida. Você não pode flertar com o pecado. Eu não posso flertar com o pecado. Eu tenho que estar disposto a me negar, a negar toda a minha vida, a negar tudo o que eu sou. Porque o que me define é o sangue de Jesus, e não mais o que eu faço, não mais quem eu sou, porque Cristo vive em mim, e eu não vivo mais. Então Jesus requer dos seus discípulos toda a vida deles. Para esse homem, era riqueza, era tudo para ele. E ele foi reprovado. Você já teve que abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus, ou tudo. E você está aqui, meu irmão, e você tinha tudo para não estar aqui. Mas você está pela glória do Senhor.
Então, de todos os seus discípulos, Jesus requer toda a vida. Toda a nossa vida é mudada, meu irmão. Toda a nossa vida muda a direção. A palavra de Deus começa a reger a nossa vida. Mas o que nós não podemos fazer, irmãos, é se acostumar com o nosso pecado. É se acostumar com os ídolos criados por nós. É usar o nosso trabalho como desculpa para não cultuar. É usar o meu título como oficial da igreja para não ser piedoso, para não ser um crente em casa. Eu não posso usar isso, porque antes de tudo, eu sou um crente no Senhor Jesus. Então, o que rege a minha vida é o Senhor. Então, nós podemos, irmãos, estar aqui domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado, e o meu coração está distante do Senhor. E talvez a gente já está assim há tanto tempo que a gente já se acostumou a viver sem o Senhor. A gente viveu momentos difíceis, irmãos, na pandemia. Pessoas que iam para todos os lugares, menos para a igreja. E que falavam, não, mas ia para todo lugar. E que infelizmente a pandemia acabou. E por negligenciar o corpo do Senhor, eles não voltaram mais. Acontece. Não negligencie, meu irmão, o ajuntamento. Não negligencie a reunião com o corpo do Senhor Jesus. É aqui, meu irmão, que você é abastecido. Talvez tenha irmãos que você só encontra no domingo. E o livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, vai falar para a gente não deixar de congregar, como era o costume de muita gente. Desigrejado não é algo de agora, sempre existiu. Mas você pode estar aqui e viver como desigrejado. Meu irmão, ame o Senhor de todo o seu coração. Ame o Senhor de toda a sua alma. Por quê? Porque, olhe, Jesus vai dizer que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Os discípulos falam, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. É verdade. Mas se você olha Marcos, no capítulo 1, no versículo 29, Pedro tinha barcos. Pedro tinha família. João, no capítulo 21, no versículo 3, vai falar de coisas que os discípulos tinham. Mas toda a sua vida foi moldada ao redor de Jesus. E por negar, e por, irmãos, deixar tudo, olha o que Jesus fala no versículo 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Pergunta, meu irmão, você foi convertido ao Senhor, você recebeu 100 casas? Você recebeu? Me diga aí com sinceridade. Você recebeu mais casas depois que se converteu? O que é que você me diz? Recebeu, meu irmão. Olha aqui, a igreja. Olha aí a igreja espalhada pelo mundo todo. Você tem muito mais do que 100 vezes, irmãos. Você tem casas de muitos irmãos. Você tem muitos irmãos, tem pais espirituais, tem mães. Irmãos, nós temos muito mais do que Jesus. Na verdade, Jesus nos deu tudo isso. E se nós dizemos que não, nós estamos dizendo que no fim Jesus está mentindo. Porque note, meu irmão, Jesus disse que ninguém que tenha deixado toda a sua vida não desfruta aqui e agora de 100 vezes mais de tudo isso que ele disse. Nós temos. Você tem casa no mundo todo, porque o mundo todo está o povo do Senhor. Você tem muitos irmãos espalhados pelo mundo todo, por todas essas épocas, porque pessoas crentes existiram em todos esses tempos. Então nós temos, irmãos, uma família enorme, que foi lavada e resgatada pelo sangue do Senhor Jesus. Nós já recebemos essa bênção. A partir do momento em que nós fomos convertidos, fomos inseridos no meio do povo de Deus, nós já gozamos dessa bênção de ter com quem contar, independente de onde estivermos. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, não precisa falar nada não, e você perceber que esta pessoa é sua irmã. Porque ela foi lavada e remida pelo Senhor. Ela foi resgatada pelo Senhor, assim como você. E nós estamos aqui, irmãos,
juntos. Pessoas de criações diferentes, de famílias diferentes, de realidades diferentes, de classes sociais diferentes. E isso, em todo mundo, neste exato momento, está acontecendo o culto ao Senhor. Onde os santos estão louvando, onde os santos estão cultuando. E de fato, irmãos, recebemos uma família para o mundo todo. E que bênção, irmãos. Mas olhe que essas bênçãos que Jesus diz também é acompanhada de perseguição. Olha para o final do versículo 30. Irmãos, irmãs, filhos e campos com perseguições. Se Jesus foi perseguido, irmãos, quem dirá nós, seus filhos, seu povo? Perseguição, claro que a gente não vai viver buscando perseguição, é verdade. Ela acontece naturalmente. Mas a perseguição é uma bênção que Jesus nos dá, inclusive para não esquecermos quem é que nos sustenta. Mas olhe, a partir do momento, irmãos, que nós deixamos toda a nossa vida, nós seguimos o Senhor, nós recebemos bênçãos 100 vezes maiores aqui, mas não só aqui. Também, olha para o versículo 30 para o final, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Meu irmão, você pode sofrer nesse mundo, nós sofreremos, nós passaremos por dificuldade, nós seremos perseguidos, mas irmãos, haverá um dia, quando o nosso Senhor voltar, quando Ele tiver acabado de preparar as moradas, como Ele afirma, onde nós cearemos junto com Ele, onde ouviremos Ele falar: vinde benditos de meu Pai, venham. E esse momento, irmão, será glorioso, porque a vida eterna já nos foi entregue, mas nós gozaremos plenamente quando Cristo voltar. Mas note que isso já foi conquistado, é uma certeza. Todos aqueles que receberam a Cristo, que negaram tudo o que têm, que negaram quem eram, já gozam de bênçãos aqui e gozarão também de bênçãos eternas. Irmãos, servir a Jesus é um privilégio. Servir a Jesus é uma bênção, irmãos. Porque às vezes parece que quando a gente segue a Jesus, parece que a nossa vida fica mais difícil. Esse negócio de se negar era melhor quando eu era orgulhoso, né? Você pode pensar. Esse negócio de falar a verdade e mentir era muito mais fácil. Esse negócio de eu falar a verdade para minha esposa, quando eu podia mentir, esconder coisa, é fácil demais, era muito melhor. Mas meu irmão, você perdeu coisas aqui que não se comparam com o serviço ao Senhor. Com podermos ter o Senhor em qualquer momento. Podemos orar na certeza que Ele nos escuta. Podemos pedir socorro na certeza que Deus nos consola, como o presbítero Elígio falou aqui na quarta. Na certeza, irmãos, que o Senhor, o Deus da consolação, agiu e continua preservando toda a nossa existência. Não há bênção maior, meu irmão, do que fazer parte do povo do Senhor. E Jesus conclui assim: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Para os humanos, irmãos, para o público aqui, o pensamento deles era que pelo esse jovem ser rico, ele teria uma posição muito elevada diante do Senhor. Ele estaria diante do Senhor de uma maneira privilegiada, por causa da sua riqueza, da sua posição social. Mas o que Jesus diz é que para os homens, os primeiros são os últimos. E aqueles que reconhecem Jesus serão os primeiros. Mesmo que a sua posição social seja de pobreza, mesmo que a sua profissão não seja muito bem vista por todos os outros. Mas para Deus, meu irmão, não existe classe. Para Deus não existe diferença. Porque Cristo veio para todos aqueles que creem nele. E diante de Jesus, irmãos, não tem barreiras. Homens, mulheres, pretos, brancos, bárbaros, citas, não há, porque Cristo é tudo em todos. E meu irmão, que bênção é olharmos um para os outros, percebemos as diferenças de raças, de cor, de riqueza e saber que o que nos rege é o mesmo Senhor.
o que segue, o que faz com que a gente caminhe, o que nos sustenta, o que molda a nossa vida, é o mesmo Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós não sabemos onde estaríamos se não fosse o Senhor. Nós não sabemos como a nossa vida caminharia se não fosse a intervenção do Senhor na nossa vida. E meu irmão, você pode estar passando por muitas dificuldades. Você pode estar passando por muitas crises. Você pode estar se perguntando: Senhor, eu tenho vivido com o Senhor desde o meu nascimento e eu estou perdido. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, Senhor. Mas, meu irmão, o Senhor está pronto para te ouvir. Se volte para o Senhor. Se arrependa. Bata o pó dos pés e fale: Senhor, estou aqui. Porque aqueles quem o Pai deu, ninguém arrebata das suas mãos. Você pode estar mais frio, você pode estar um pouco mais espiritual, mas no fim, irmãos, ninguém nos arrebata das mãos do nosso Salvador. E se ninguém nos arrebata das mãos do nosso Salvador, estamos garantidos ao seu lado. Mas como é que vivemos? Como é que vivemos diante disso? E eu tenho meditado muito, irmãos, para concluir, porque muitas vezes parece que nós separamos muito doutrina de vida prática. Nós vemos pessoas versadas no conhecimento confessional e se brincar, cita a Bíblia de capa a capa na sua cabeça. Mas a sua vida está distante do Senhor. Não adianta. Não adianta. Todo conhecimento de Deus deve me colocar de joelhos diante dele. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu o adoro. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu o amo. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu me pareço com Ele. Então, meu irmão, não há espaço para, ele sabe muito, mas a vida dele é distante. Isso não existe. Amar ao Senhor é guardar os seus mandamentos. E quando Jesus diz guardar, Jesus não fala só de decorar, não. De saber, é de vida, irmãos. É de viver. Aqueles que amam a Jesus mostram com a sua vida. Aqueles que amam a Jesus mostram que toda a sua vida depende dele. Porque no fim, irmão, Jesus está falando de dependência. As pessoas tinham que se livrar das coisas em que elas tinham segurança para depender somente dele. Jesus estava indo contra o jovem rico a respeito disso. Jesus vai contra isso na nossa vida, irmãos. E nós devemos estar seguros nas mãos do nosso Senhor. Porque se eu perder meu emprego, o Senhor me sustenta. Se eu tenho um emprego, o Senhor tem me sustentado. Se a enfermidade vem, o Senhor me sustenta. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Então, irmãos, depender do Senhor é uma bênção, irmãos. É um privilégio. Então nós podemos estar errando muito nisso. Nós podemos estar sendo confrontados hoje à noite com isso. Mas se você não gravou nada até agora, grave uma coisa. Se coloque, irmãos, de joelhos diante do Senhor. Entregue toda a sua vida a Ele. Ame o Senhor com toda a sua vida, com toda a sua existência. E não tem nada melhor do que depender dEle. Mesmo sem saber o futuro, mesmo fazendo planos, irmãos, estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus, mesmo quando Ele muda os nossos planos.